Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que você tenha um sábado repleto de bênçãos e de paz na sua vida. Para você se situar, hoje é dia 21 de janeiro. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas da manhã, tá? E eu vou sempre trazendo para que você possa entender o conteúdo que a gente traz. A gente já começa falando aqui sobre uma notícia e os paradoxos do governo Lula, que é uma boa notícia para quem é oposição a Lula e para quem não está satisfeito com esse governo. Quando eu falo em paradoxos sobre a vitória de Lula, o primeiro ponto que a gente leva em consideração é a apertada vitória de Lula, ou seja, contando o resultado das eleições, Lula venceu por décimos de diferença. E muitas pessoas que votaram em Lula em descontentamento com Bolsonaro já estão arrependidas. Como circula nas redes sociais, muita gente já fez o L e já está arrependido. Então, a gente já tem aqui um enfraquecimento do governo Lula. Tá? Então, se você analisar, todo governo começa com um período chamado lua de mel. Ou seja, os 6 primeiros meses é quando você tem uma aceitação popular muito grande, poucas críticas. Se você entrar hoje nas redes sociais, TikTok, Instagram, você vai ver muitos e muitos brasileiros criticando as ações tomadas por Lula logo nesses primeiros dias. Parece que ele quer passar a boiada tudo de uma vez, né? Retomar todo o governo petista de 2002 a 2016 de uma vez só. Pois é, você vai entender um pouco mais sobre isso. O segundo ponto do paradoxo do governo Lula que eu trago para você é o ponto em relação à sua oposição dentro do Congresso. Pois é o governo com o menor apoio dos congressistas de todos os tempos, dos últimos 30 anos. Para você ter uma noção, pessoas alinhadas, deputados alinhados com o governo Lula, que votaram 100% com Lula, é menos de 140. Ou seja, menos que o dobro do que acontecia com o governo Jair Bolsonaro. Apesar de tudo isso, Lula vem se aproveitando do Congresso já eleito, tá? Porque o próximo só toma posse a partir do dia 1º de janeiro, para passar a boiada e colocar tudo à sua, como se diz, ao seu bel prazer. E quem traz esse primeiro ponto aqui, deixa eu colocar a imagem aqui para vocês, pessoal. Quem traz o primeiro ponto aqui para vocês é o general Girão, ele que é deputado federal, ele fez uma postagem em suas redes sociais que vale a pena a análise, tá? Ele postou no seu Twitter, tá? Há um motivo para que as recorrentes trapalhadas e mentiras das primeiras semanas do governo Lula. Eles têm pressa para passar a boiada. Dia 1/2 tomará posse a maior oposição que o executivo já teve e não será tão fácil fazer farra com o dinheiro do contribuinte. Vamos virar o jogo. E é verdade. Tudo isso que o Girão colocou aqui em relação à grande oposição é verdade. A vida de Lula não será nem um pouco fácil durante esses 4 anos que se presume seguir pela frente. Muito se discute aqui, e é um dos assuntos mais discutidos na internet, se Lula efetivamente vai chegar ao final do mandato, tendo em vista Lira como presidente da Câmara, ele que é um parlamentar ligado ao Centrão, e se realmente Lula vai ter o jogo de cintura para conduzir esse contexto político que é totalmente diferente do contexto político de 2002, quando o Lula assumiu. E falando em oposição e embate ao governo Lula, a gente remete agora a Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido que vai ter mais oposição a Lula de todos, tá? E ele fez declarações. Valdemar da Costa Neto falou sobre os atos ocorridos em Brasília, tá? E ele informou que a responsabilidade de Bolsonaro sobre os atos em Brasília é zero. Valdemar da Costa Neto afirmou nessa segunda-feira, dia 20, nessa sexta-feira, perdão, dia 20, ontem, que a responsabilidade de Jair Bolsonaro sobre os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro é zero. Em entrevista à rádio CBN, o presidente do PL culpou o atual governo pelos ataques e depredações da sede dos três poderes.
Vocês estão percebendo, vocês estão entendendo que cada vez mais a responsabilidade e observando que o Congresso, em sua maioria, é conservador, a responsabilidade vem saindo agora de Bolsonaro, a narrativa cresce e a responsabilidade começa a abrir os olhos em relação a Flávio Dino, a Múcio e a Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, eis um motivo de tanta preocupação com a CPI. Mas a gente continua aqui, ó. Zero responsabilidade, foi o que afirmou Valdemar da Costa Neto. A responsabilidade é do ministro da Justiça, Flávio Dino, que fez uma portaria que dizia que a Força Nacional iria defender os blocos federais e não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Ninguém incentivou nada. Foi o que disse Valdemar da Costa Neto. E ele complementa: a culpa de tudo isso foi do atual governo. E são eles que mantêm o exército nas polícias, e isso aconteceu. Não tinha policial suficiente para defender os prédios federais, o que ele acrescentou. Então, mostra para vocês que cada vez mais o argumento de que a responsabilidade que vem acontecendo, que vem ocorrendo, é do próprio governo Lula, tá? E é nessa base que a oposição vai se firmar, tá? Mas agora a gente importante falar sobre o pleito de oposição. Acabou aquela discussão, e até desvairada, de pessoas de que vamos questionar o resultado, não vamos aceitar, queremos a intervenção. Acabou. Acabou esse assunto, acabou essa narrativa, e agora isso foi sacramentado. Vamos lembrar que Lula hoje teve uma reunião com os militares, com o comando dos militares. E logo hoje, depois da reunião, essa matéria aqui, inclusive tem um vídeo, o UOL publicou, mas eu não gosto de ficar repostando vídeo, eu prefiro tecer meus comentários sobre isso para vocês. O comandante militar do Sudeste falou em alto e bom tom: tem que respeitar o resultado da urna. O general reafirmou o Exército como instituição de Estado e defendeu a democracia. O comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado. É a primeira manifestação pública de um comandante militar desde os ataques à sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Vamos continuar, abre aspas, né? Vamos continuar garantindo a nossa democracia, porque a democracia pressupõe liberdade e garantias individuais públicas. E é o regime do povo de alternância do poder, e é o voto, quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Lógico que essa foi a parte utilizada para a mídia, para corroborar aqui a chancela de que os militares já estão agora reconhecendo o resultado e toda aquela questão de intervenção, de ataques, cai por terra. Acaba. Só que isso aqui tem que ser analisado de uma forma mais objetiva por você que está me assistindo. Por que eu digo isso? Porque agora está na hora de muitos que ainda imaginavam que algo poderia ser feito, descer para o plano real, coisa que eu já alerto já desde outubro, desde novembro, tá? Alerto para vocês, mostrando para vocês que agora é a hora de construir uma sólida união pela base da direita para fazer uma oposição ferrenha. Uma coisa é certa, Lula tomou posse, Lula entrou. Se ele vai até o final do mandato, não se tem resposta sobre isso. O que vai dizer são os parlamentares, é o Lira, é a aceitação popular, são as medidas econômicas e sociais que ele está fazendo. Deslizes já estão acontecendo aos montes, e isso a gente consegue perceber. Oposição, a maior de todas, isso a gente já consegue perceber. Então, a grande questão aqui é como será a análise do governo Lula daqui para frente com base na oposição. O presidente é Lula e agora necessita-se de oposição. Esta é a única e pura realidade, que eu fui até muito criticado ao falar isso durante aquele período que eu via a inatividade dos militares e muita gente cobrando, e eu falando, gente, daqui para frente é oposição. E algumas pessoas me criticaram. Agora, com a fala do comando aí do Exército, isso se corrobora.
Só que assim, a gente tem que trazer, os fatos como eles são. Não foi bem aceito essa fala do comandante ainda por várias pessoas da ala bolsonarista, tá? E o real motivo que as pessoas estão questionando é isso aqui, ó. Múcio diz à CNN que o governo montou uma comissão para buscar recursos extras para militares. Ou seja, segundo o que dizem as más línguas, é que os militares cederam ao sistema, que os militares entraram no jogo do lulopetismo e, acostumado com mensalão, dentre outras questões já decididas e sacramentadas na justiça, trouxeram isso para os militares e os militares cederam. Agora vai vir recurso, agora vai vir coisa boa para os comandantes, os militares serão reforçados, acaba a perseguição dos militares, e aí é fácil alinhar o discurso. Isso aqui é o que a oposição está levantando como argumento agora. Mas vamos lá, a gente tem que entender que alguns pontos precisam ser bem analisados. Primeira coisa, a direita consegue se consolidar dentro de um espectro de oposição dividida? Acredito que não. Então, primeiro ponto agora é as vaidades que existem dentro da direita começarem a ser deixadas de lado e realmente o foco agora, independentemente se apoiou o Bolsonaro, se não apoiou o Bolsonaro, se é do MBL, se é do Novo, se é a Janaína Pascoal, se é quem apoiou, deixou de apoiar, agora é ter um alicerce comum, é fiscalizar Lula, para que Lula saiba que ele não tem poder, ele não pode fazer da forma que bem entende, sem a fiscalização do povo. Isso é a representação máxima da democracia. Tá? Então, torçamos para que a voz do povo não possa ser calada, torçamos para que o povo possa sim questionar, reclamar daquilo que ele não concorda em relação ao governo Lula. Perfeito? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se ficou até o final do vídeo, é importante que você coloque fiquei até o final. É importante o seu feedback sobre o conteúdo do canal, sobre os assuntos que a gente aborda aqui. E peço para você que fique ligadinho. Ao meio-dia a gente volta com mais material para você, com mais vídeos. E pode ter certeza que o conteúdo que eu já separei aqui é bem relevante e importante para te manter bem informado. Um grande abraço, te agradeço e que Deus abençoe o seu final de semana. Abraço.